18. Então, deixa eu colocar aqui. CAP 18, ele é mais geral do que o CAP 17. Ele é ângulos, não necessariamente de 90 graus, né? Então, nesse capítulo, todos os sistemas de coordenadas são ortogonais. Então, nesse final da aula aqui, eu não vou esgotar todo o capítulo 18. Eu vou só falar da primeira parte dele, que é justamente o ângulo entre retas. Depois ele vai fazer também ângulo entre reta e plano, e ângulo entre dois planos, tá? Mas isso aí a gente vê na próxima aula. O ângulo entre retas, ele é interessante pelo seguinte, olha só. Eu já tinha, antes da gente falar do ângulo entre retas, vamos lembrar uma coisinha básica aqui do ângulo entre vetores. Imagina que esses dois lápis aqui são dois vetores. O que a gente tinha visto no capítulo 8? No capítulo 8, o que a gente tinha visto sobre o ângulo entre dois vetores? A gente tinha visto o seguinte, quando eu tenho dois vetores, o ângulo entre eles pode ser 0, pode ser 10 graus, 20 graus, 15, 30, 45 graus, pode ser 60 graus, pode ser 90 graus, ângulo reto. Pode ser 120, vai indo. Pode ser 180 graus? Pode, você pode ter 180 graus entre os dois vetores. Mas você pode ter 200 graus entre os dois vetores? Não, a gente não fala assim. Se passar de 180 aqui, aí você já mede o ângulo por baixo. Então, só lembrando vocês, o ângulo entre dois vetores, quaisquer, é sempre, se você for falar em graus, a medida do ângulo, é sempre uma medida entre 0 e 180. Tá? Ângulo entre vetores. Por que eu estou lembrando isso aqui? Agora que a gente está entrando no capítulo 18, a primeira coisa que já apareceu para a gente aí é verificar o ângulo entre duas retas. Então, uma primeira coisa que você poderia pensar, muito simples, é o seguinte, ó, beleza, eu quero saber o ângulo entre duas retas, R e S, ué, cada uma das duas retas não tem um vetor diretor? É muito simples, eu calculo o ângulo entre os dois vetores diretores, com aquelas formulinhas lá do capítulo 8. Só que tem um detalhe, o ângulo entre dois vetores, inclusive se for dois vetores diretores de reta, ele vai de 0 até 180. Você já parou para pensar no ângulo entre duas retas? Imagina que essas duas canetas aqui representam duas retas. O ângulo entre elas vai de 0 até 180? Se duas retas estão assim, o ângulo delas, entre elas é 0. Se elas estão assim, o ângulo entre elas é 30, 45, 60. Se elas estiverem assim, o ângulo entre as duas retas é 90. É um ângulo reto. Π sobre 2 radianos. Mas, eu vim daqui, né? Fui aumentando, até chegar em 90. Mas e se eu aumentar mais? Você acha que o ângulo entre essas duas retas... Você sabe que a reta é infinita, né? Não é que nem um vetor, que é só uma flechinha. A reta se prolonga indefinidamente, infinita. Então, você está imaginando duas retas, você tem que imaginar dois riscos. Aqui na direção da caneta. Então, chegou até 90, e tem como passar de 90? Não tem, porque daí eu já mediria o ângulo por aqui, entre as duas retas. Então, preste atenção, atenção para um seguinte fato básico. O ângulo entre dois vetores vai de 0 até 180 graus. De 0 até π radianos. O ângulo entre duas retas, ele vai de 0 até 90 graus. De 0 até π sobre 2 radianos. Tá certo? Então, eu não posso simplesmente querer calcular o ângulo entre duas retas utilizando direto a fórmula de ângulo entre dois vetores. Porque ângulos entre vetores pode dar 120, pode dar 140, e o ângulo entre retas nunca vai dar 120, 140. Porque, como eu mostrei para vocês, as retas elas vão até 90 graus. Depois de 90 graus já caiu para 80, já caiu para 70, nunca passa de 90 graus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todo mundo está acompanhando minha explicação? Está entendendo o que eu estou falando, essas coisas todas? Ninguém quer perguntar nada? Olá, Ellen Regina Lisboa. Sim? Por enquanto, Vitória e Cassati, você está acompanhando aí em Ponta Porão o que eu estou falando ou não? Cadê o Arthur, que está aqui em Campo Grande? Às vezes eu vejo ele no supermercado Comper da Espípica Large. Cadê ele? Cadê o Arthur? O Arthur foi embora, ficou puto com a aula de hoje. Ah, não, tá ali.
Tá ali, aê, o pessoal tá prestando atenção. Vocês estão entendendo? Vocês compreenderam que o ângulo entre dois vetores vai de 0 até 180, mas o ângulo entre duas retas vai de 0 até 90 no máximo? Vocês entenderam isso? Ok? Beleza. SS. Ok. Então, olha só. Bom, então como é que a gente resolve essa situação? Vai dar errado se eu usar a fórmula de vetores. Pode dar errado, porque pode ser que dê mais de 90, e o ângulo entre retas vai no máximo até 90. Tá? Outra coisa que eu quero comentar é o seguinte, professor, mas ângulo entre reta é só se elas forem concorrentes, para ter o ângulozinho aqui no meio. Não, se elas forem reversas também tem, é só você olhar de cima aqui, ó. Reta reversa, você olha lá de cima, e você vê o ângulo entre elas, tá? Ó, se você estivesse olhando de cima, você veria ela assim, ó. Você vê direitinho ali o ângulo, se é um ângulo menor, se é um ângulo maior, tá? Então não tem problema nenhum as retas serem reversas, elas não se tocarem. Você pode considerar que tem ângulo entre retas concorrentes e entre retas reversas também. Esse é um outro problema que a gente vai superar. Já superou. Você está vendo que tem o ângulo, independente se as retas se tocam ou não. Mas o outro problema que eu já falei antes é o seguinte: se você for direto usar os vetores diretores, você tem que nós vamos ter que usar os vetores diretores, porque não tem outro jeito, né? Como é que você vai fazer para calcular ângulo entre retas? Vai ter que usar. Só que você tem que se lembrar que não é direto, porque pode dar mais que 90 no ângulo entre vetores e ângulo de reta no máximo 90. Então, como é que ele vai contornar esses problemas aí? Ele vai fazer o seguinte, ó. Dadas as retas RS não ortogonais, ele já falou não ortogonais pelo seguinte, já foi o capítulo 17 antes, né? Você pegou ali, você bateu o olho na equação das retas, fez o produto escalar entre os dois vetores diretores, deu zero, você já nem se preocupa com esse negócio do ângulo. Se o produto escalar dos vetores diretores deu zero, você já fala, elas são ortogonais, θ igual a 90. Acabou, bola para frente. Então ele já está pensando assim, bom, o cara bateu o olho na equação das retas, viu ali os vetores diretores e viu que o produto escalar não vai dar zero. Então as retas não são ortogonais. Então, se elas não são ortogonais, elas não estão a 90 graus uma com a outra. Então qual é o ângulo entre elas? Aí surge o questionamento de qual é o ângulo, já que não é 90. Aí vamos pensar, bom, dadas as retas RS não ortogonais, queremos achar a medida θ do ângulo entre elas. Ângulo agudo, o que ele quer dizer com ângulo agudo? Você se lembra na escola que a professora ensinava? Ângulo agudo é um ângulo entre 0 e 90. Queremos achar o ângulo agudo entre elas. Você tem duas retas aqui, ó, formando um ângulo entre elas. Você poderia considerar esse ângulo aqui, agudo, entre 0 e 90, ou esse outro ângulo aqui. Quem se lembra o nome desse outro ângulo aqui, que é entre 90 e 180? Entre 0 e 90 é agudo. Exatamente 90 é reto, ângulo reto. E o ângulo entre 90 e, por exemplo, o ângulo de 120 graus, que 120 está entre 90 e 180. Obtuso, aí o pessoal se lembra. Ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso. Agudo, entre 0 e 90. Reto, 90. Aí eu vou quebrar meu dedo aqui. Obtuso, tá certo? Entre 90 e 180. Tá legal? Bom, então quer dizer, dadas as retas RS, queremos achar a medida θ do ângulo agudo. É o ângulo que vale realmente entre as retas. É entre 0 e 90. Entre elas. Para isso, pega os dois vetores diretores. U diferente de nulo paralelo a R, V diferente de nulo paralelo a S, respectivamente. Olha para a figura. Ele fez aqui a figura com duas possibilidades a hora que você pega U e V. Duas possibilidades que podem realmente acontecer. É que você está vendo só as equações dela na hora do exercício, você não está vendo o desenho. Né? Você não tem um GeoGebra 3D instalado na sua cabeça. Então você está lá vendo a questão, e a brincadeira é justamente essa, como eu faço a conta certinho sem ter que olhar para um desenho. É errado você correr no computador e fazer um desenho. Tenta descobrir como é que faz a conta e responde o exercício sem ter que fazer o desenho. Porque tem como fazer isso. E é justamente esse o estudo que a gente está fazendo. Então, olha só. A hora que você pegou os dois vetores diretores, que são os vetores U e V paralelos a RS, pode ser que você tenha essa configuração aqui, o ângulo entre os vetores U e V. Você imagina esse V, clica nele e arrasta ele para cá. Ó. Pum.
O ângulo entre os vetores U e V é o alfa. Ele ficou igual ao θ, que é o ângulo entre as retas R e S. Nesse caso aqui, dessa figura de cima, figura A. Mas olha para a figura de baixo. Na figura de baixo, você pegou um U que está assim, você pegou um V que está assim. Então, se você clicar nesse V e arrastar ele para cá, o ângulo entre U e V vai ser esse alfa para cá obtuso. Mas o ângulo realmente entre a reta R e a reta S, aqui ó, RS, aqui ele esqueceu de colocar, mas é R e S, também, igual aqui na de cima. O ângulo aqui embaixo entre R e S continua sendo esse θ aqui, igual da figura de cima. Mas o ângulo entre os vetores, devido ao fato de que, em vez dele estar apontando para cá, ele está apontando para lá, vai saber, né? O que aconteceu? O ângulo entre os vetores ficou um alfa totalmente diferente do ângulo θ, que é o ângulo entre as retas. Esse é o problema. Só olhando para as coordenadas dos vetores é difícil, né? Então, nós temos que arranjar uma fórmula que, independente de qual das duas situações, também seria chato ter uma fórmula para uma situação, outra fórmula para outra. E como é que eu vou saber qual das duas eu vou usar? Você tem que ter uma fórmula que qualquer uma das duas situações que cair, seja na situação onde o ângulo entre os vetores já bate igual ao ângulo entre as retas, ou seja a situação onde o ângulo entre os vetores, que é esse alfa aqui, ficou diferente do que o ângulo entre as retas. Qualquer uma das duas, a fórmula que a gente tem que obter, ela tem que dar certo nas duas situações possíveis, tá? Bom, ok. Então, olha só. Lá do capítulo 8, a gente se lembra que se alfa for a medida do ângulo entre os vetores U e V, alfa, aqui, ó, vetor U, vetor V para cá, clicou, arrastou, tá aqui o alfa, ângulo entre os dois vetores, que no caso coincidiu com o ângulo θ entre as retas. Clicou no vetor V, arrastou, alfa, porque o vetor V está apontando para a esquerda aqui, vai ficar apontando para a esquerda aqui. Então, alfa, o ângulo entre o U e V. Já ficou diferente do ângulo entre as retas. Mas é sempre o alfa, o ângulo entre os vetores. Então, sendo alfa a medida do ângulo entre os vetores U e V, lá do CAP 8, a gente sabe essa fórmula. Isso eu discuti com vocês lá. Eu acho que ainda estava, não me lembro se estava na pandemia ou não. Agora eu já não me lembro mais, tá? Mas tinha isso aqui. Não, acho que foi um vídeo que eu gravei, né? Eu gravei um vídeo falando dessa fórmula aqui. Cosseno alfa é igual U escalar V dividido por norma de U, norma de V. Vai lá no CAP 8 que você tem essa fórmula, tá? Alfa sempre de 0 até π. Por quê? Porque alfa é ângulo entre vetores. Então, ângulo entre vetores, já expliquei para vocês que ele está sempre de 0 até 180, tá? Aí ele analisa o seguinte, ó, analisemos o sinal do produto escalar de U com V, porque aqui embaixo vai ser sempre positivo, mas em cima o produto escalar pode dar positivo, pode dar zero, se os vetores são ortogonais, como ele descartou já a possibilidade de ser ortogonais, que já foi no CAP 17, zero aqui não vai dar, então ou vai dar positivo ou negativo. Então ele analisa o seguinte, ó, se o escalar V for positivo, maior do que zero, isso aconteceu porque o cosseno de alfa foi positivo. Né? Porque você lembra, não precisa nem lembrar, só você olhar para isso aqui, né? Esse aqui é sempre positivo, tá? Se esse aqui for positivo, então ficou assim, uma coisa x dividida por uma positiva deu positiva. Então essa coisa aqui é positiva, tá certo? Não tem como, né? Não, então, ao contrário, né? Ao contrário do que eu falei. Ele falou, se esse aqui for positivo, então o cosseno alfa. Não, ao contrário do que eu falei. Se o produto escalar for positivo, como a gente sabe que as normas são positivas, positivo dividido por positivo vai dar um cosseno alfa positivo. Mais dividido por mais dá mais. É, isso aqui. Mais simples até do que eu falei. Então, beleza, voltando. Se o produto escalar der maior que zero, como isso aqui sempre é maior que zero, o positivo dividido por positivo é positivo, cosseno alfa ficou positivo. O fato de um cosseno ser positivo significa que o ângulo alfa está entre 0 e 90. Por quê? Se você quiser, eu abro aqui o GeoGebra e mostro para você. É só você se lembrar da função cosseno, tá certo? Vamos fazer aqui o gráfico da função cosseno, que você já vai ver aqui, ó. Quer ver? Olha só.
Presta atenção nisso aqui que você vai ver, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Na que eu chego aqui, eu faço y igual a cosseno de x. Enter. Eita. Ah, não, tá aqui. Tá aqui. Função cosseno. Você está vendo na sua frente a função cosseno. Vamos focar nossa atenção aqui do zero, da origem, que é o ângulo mínimo entre os vetores. Então, começa aqui no zero. E vai até 180. 180 é 2π. Tá certo? Então, π é 3,14, é mais ou menos aqui, né? 2π é 6 ponto alguma coisa. Então, tá aqui, ó. Quer ver? De 0... Não, 2π não, de 0 até π, né? Ângulo entre vetores vai de 0 até π. Eu me confundi aqui, de 0 até π. Π é 3,14. Então, vamos colocar aqui um ponto, mais ou menos aqui, ó, no π. Aqui. Certo? Deixa eu até corrigir ele aqui, ó. Tentar fazer uma correção aqui, para ficar mais exato. Puta, ponto do eixo X. Não, então esquece isso aqui. Deixa eu colocar um ponto qualquer, quer ver? Ó? Apaga isso aqui, coloca um ponto qualquer aqui, que aí acho que dá para eu mexer na coordenada. Ah, aqui dá, ó. Coloca de 0 até π que vai o ângulo entre vetores, né? Então coloca aqui 3,1415, sei lá. Olha lá. E coloca aqui 0. 0, enter. Olha lá. Então quer dizer, o ângulo, agora ficou bom. O ângulo entre vetores, ele vai daqui, não precisa nem mostrar esse azinho aqui, não precisa também aparecer esse Bzinho aqui, é só você prestar atenção no ponto. Tá? Então, a gente está focado na função cosseno, olha bem o que eu estou te falando. A gente está focado aqui na função cosseno, aqui até aqui. Tá? Deixa eu meter uma reta perpendicular aqui. Ó. Reta perpendicular. Aqui, ó. É nesse trecho aqui, do eixo Y até esse eixo aqui. A nossa atenção está focada, porque aqui é de 0 até π. Nesse intervalo aqui é de 0 até π. E isso aqui é o cosseno. Então aqui você está analisando a questão desse cosseno aqui que ele estava falando no livro. Ó. Aqui ele falou, ó, quando o cosseno, beleza, quando o produto escalar for maior que 0, esse cosseno alfa vai ser positivo. Só que ele está dizendo mais ainda, cosseno alfa positivo, então o alfa vai estar maior ou igual que 0, ou menor que π sobre 2. E realmente, porque o π sobre 2 está aqui, ó. Esse ponto aqui, porque esse aqui é o π. Esse aqui é o π sobre 2. Certo? Então, se essa função verde aqui, e ela realmente está até escrito aqui, é o gráfico da função cosseno, e o cosseno ele está dizendo que deu positivo, esse cosseno positivo vai estar correspondendo a quais ângulos? Vai estar correspondendo aos ângulos que vão desde 0, 0 já está valendo para alfa, aqui seriam os alfas, né? Para alfa igual a 0, o cosseno já está valendo 1, que é positivo, e ele continua valendo positivo até chegar onde? Até chegar aqui. Aqui já não entra, porque aqui ele já está 0, não está positivo. Por isso que aqui ficou maior ou igual, ou melhor, menor ou igual, né? 0 menor ou igual que alfa, menor que π sobre 2, para não incluir esse ponto, porque nesse ponto já não está maior que 0 o cosseno. Ele está igual a 0. Se aqui fosse maior ou igual, aí aqui seria menor ou igual também. Mas como aqui foi só maior, aí ficou dessa forma. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? O fato do cosseno ser positivo, que é essa linha verde, está para cima do eixo X, está positivo, restringe o alfa a 0 até π sobre 2, dessa maneira aqui que ele escreveu. Então, beleza, produto escalar positivo, cosseno alfa maior que 0, alfa, que é o ângulo entre os vetores, entre 0 e π sobre 2. Mas π sobre 2 é 90, né? O ângulo estar entre 0 e π sobre 2 ficou do jeito que tem que ser o ângulo entre retas, que é entre 0 e 90 também. Então, o que acontece? Θ igual a alfa, o ângulo entre as retas θ ficou igual ao ângulo alfa. É esse caso aqui que ele está falando. Então, esse caso aqui é o do produto escalar maior que 0. Tá? E aí ele até complementa. Bom, então, o cosseno de θ, que é como o alfa é igual a θ, nesse caso, o ângulo entre os vetores igual ao ângulo entre retas, eu posso chegar nessa fórmula aqui e trocar o alfa por θ.
Aí vai ficar, já que eles são iguais, né? Então vai ficar cosseno θ igual a isso. Como isso aqui é positivo, eu posso até colocar um módulo, que não altera, porque módulo de número positivo continua a mesma coisa. Ah, por que ele colocou o módulo? Porque ele quer que fique igual à próxima fórmula que ele vai obter. É que ele ainda não mostrou. Então você fica meio sem entender por que ele fez isso. Mas calma aí, vamos olhar para a próxima, que é o próximo caso, né? O próximo caso é produto escalar menor que zero. Porque só tem essas duas opções. A terceira opção que teria seria o produto escalar igual a zero. Mas aí as retas seriam ortogonais. E ele já está falando que são não ortogonais. Tá? Então, olha só. Se o produto escalar for menor que zero, então o cosseno de alfa é menor que zero. Vamos voltar na figura. Se o produto escalar é menor do que zero, então o cosseno de alfa é menor do que zero. O que vai fazer com que o ângulo fique entre 90 e 180. Realmente, o cosseno menor do que zero é essa linha verde para baixo aqui. Com a linha verde para baixo, cosseno menor do que zero, o ângulo tem que estar entre 90 e 180. Entre π sobre 2 e π. Ok? Então, olha lá. É o que ele está falando aqui. Quando o produto escalar for menor que zero, beleza, vai ficar um negativo aqui. Negativo dividido por positivo vai dar negativo. Então, produto escalar menor que zero, cosseno de alfa é menor que zero. Mas cosseno de alfa menor que zero, pelo gráfico, você vê que o θ é entre 90 e 180. Nesse caso, eu posso falar que o θ é igual ao alfa? Não. Nesse caso, o alfa caiu para cá e o θ caiu para cá. Mas eu posso, então não posso falar que eles são iguais. Mas eu posso falar que se eu somar os dois dá π, realmente, né? Se eu somar esse θ com esse alfa, dá um total de 180 graus. E aí o que vai acontecer? Eu não posso fazer que nem no primeiro caso, que como θ era igual a alfa, eu simplesmente apaguei o alfa aqui e coloquei θ, e já deu. Não, vai ser diferente, né? Θ mais alfa sendo π, significa que o alfa, na verdade, é π menos θ. Então eu vou ter que trocar esse alfa aqui por π menos θ. Vocês estão entendendo? Ó, se θ mais alfa é igual a π, passo o θ para lá. Alfa igual a π menos θ. Vamos aqui na lousa ver como é que fica a conta. A conta ficaria assim, ó. Em primeiro lugar, você precisa se lembrar que existe uma fórmula que ele vai usar aqui, né? Que é essa fórmula aqui, ó. Cosseno de A mais B é igual. Isso aqui você tem que se lembrar para entender aquilo ali. Cosseno de A, cosseno de B, menos, aqui a gente costuma escrever assim, né? Pode ser mais ou menos. Se aqui for mais, aqui vai ser menos. Se aqui for menos, aqui vai ser mais. A gente costuma escrever assim em matemática, para simplificar a notação. Não ficar escrevendo duas vezes a fórmula. Então, cosseno de A mais B é cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Não, eu sou burro, hein? Menos seno A, seno B. Caramba, bicho. Caramba, hein? Caramba. Seno A, seno B. Então, essa fórmula aqui é fundamental, porque ali a gente percebeu o seguinte, né? Θ mais alfa igual a π, θ mais alfa igual a π, implica que o alfa é igual a π menos θ. Então, eu vou lá na fórmula original, que era do alfa, e troco esse alfa aqui por π menos θ. Então, vai ficar assim, cosseno de alfa, que era aquela original lá, no vetor, do Cap8, como alfa é π menos θ, vai ficar cosseno de π menos θ. Só que eu acabei de te mostrar uma fórmula aqui que vai ajudar muito a gente agora. Porque aqui, quer dizer, esse cosseno de π menos θ, ele ficou igual cosseno A, cosseno B, cosseno π, cosseno θ. Como é menos aqui, ó, quando é menos aqui, vira mais aqui. Mais seno π, seno θ. Só que tem um detalhe. O seno de π é zero. E o cosseno de θ é menos 1.
Então, isso aqui, perdão, cosseno de π é menos 1, seno de π é 0 e cosseno de π é menos 1, porque π é 180, né? Então, isso aqui vai ficar igual menos 1 vezes cosseno de θ mais 0 vezes seno de θ. Resultado, menos cosseno θ. Então, você acabou de descobrir que, nesse nosso caso que a gente está vendo agora, do produto escalar menor do que zero, o cosseno de alfa é igual a menos cosseno θ. O que é a mesma coisa de você dizer que o cosseno de θ é igual a menos cosseno de alfa. Só multiplicar por menos 1 dos dois lados da equação. Menos cosseno de alfa. Tá? Então, naquele primeiro caso, que era o caso do produto escalar ser maior do que zero, deu cosseno θ igual a cosseno alfa. Nesse caso do produto escalar ser menor do que zero, deu cosseno θ igual a menos cosseno alfa. Estou só explicando a conta que ele está fazendo ali. Então, vamos voltar para o texto dele. Então, no texto dele ficou o seguinte, cosseno de θ é menos cosseno alfa, como a gente acabou de ver. Eu fiz todas as contas aqui para justificar. Portanto, como eu já tenho aqui a fórmula do cosseno de alfa, e agora eu estou com menos cosseno alfa, eu tenho que botar um menos aqui. Cosseno θ igual a menos cosseno alfa, que é menos isso aqui. Que é a mesma coisa que módulo. Por quê? Porque você tem aqui um menos e tem um outro menos escondido aqui também, porque aqui o U escalar V é menor do que zero. Ele é negativo. Então, é como se fosse assim, esse aqui é negativo, e tem o menos aqui, menos com menos dá mais. É como se eu tivesse colocado um módulo e tirado o sinal de menos, que aí fica mais o resultado total. Ou seja, o cosseno de θ, nesse caso, acabou na mesma fórmula que o cosseno de θ no primeiro caso. Então, a fórmula, em qualquer um dos dois casos, se eu quiser calcular o θ, não é o alfa, θ, que é o ângulo entre retas, que vai ficar sempre entre 0 e π sobre 2, eu faço, ao invés de fazer a fórmula, o escalar V dividido por norma de V, sem o módulo, que é a fórmula que tem no CAP 8, para ângulo entre vetores, alfa, eu faço aqui a fórmula igual a do CAP 8, só que com módulo. E já dá o cosseno θ, que é o ângulo entre retas. Tá certo? Salvo menção em contrário, o ângulo entre duas retas será considerado sempre como sendo o agudo. Claro, é o menor, né? Então tá aqui. Então vocês perceberam? Quer dizer, na aula de hoje a gente fecha estabelecendo essa fórmula aqui, que não é igual a do CAP 8 para ângulo entre vetores. A do ângulo entre vetores não tem o módulo, é essa aqui, ó. Essa aqui é do CAP 8. Ângulo entre vetores, é sem o módulo, de 0 a π. A gente fecha a aula de hoje com essa fórmula aqui, com o módulo, que é a fórmula que já te dá automaticamente o ângulo entre duas retas, em qualquer um dos dois casos, não precisa ficar dividindo em casos. Essa fórmula aqui é geral, sempre funciona. Pegou o vetor diretor de uma, fez o produto escalar com o vetor diretor da outra, tirou o módulo, dividiu pelo produto das normas, você já tem o cosseno do ângulo entre retas. E que já basta. Eu quero o θ. Não, você tem o cosseno θ, você já tem o θ, por causa disso aqui que você está vendo. Entre 0 e 180, que é no caso de ângulo entre vetores, e também entre 0 e 90, que é no caso do ângulo entre retas, não tem dois cossenos que se repetem. Então, se eu achei o cosseno, eu achei aqui, ó, 0,8. Pum, é esse ângulo aqui, ó, 0,6 radianos. Tá? Achei o ângulo 0,4. Achei o cosseno, deu 0,4. Pum, é esse ângulo aqui. Não tem como repetir. Porque está preso aqui de 0 até 90. Se fosse de 0 até aqui, ó, até 300 e pouco, 300 e... perdão, até 270, né? Aqui é 270. Não, peraí, deixa eu pensar aqui. 0, 180... aqui é 270, exatamente. Aqui é 270. Se fosse de 0 até 270, não é, né? Mas vamos supor que fosse. Aí poderia dar problema, porque se você descobrisse um cosseno aqui, menos 0,6, poderia ser esse ângulo aqui, poderia ser esse ângulo aqui. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Aqui, ó. Se eu pegar uma reta. Aqui, ó. Beleza. Olha essa reta aqui. Imagina que eu descobri esse cosseno aqui, ó.
0,5. Eu não saberia, se fosse até 270 o ângulo entre duas retas, que não vai só até 90, eu não saberia se esse cosseno aqui que deu menos 0,5, ele corresponde a esse ângulo aqui, ou corresponde a esse ângulo aqui. Não saberia. Tá? Quer ver? Deixa eu colocar aqui um ponto na interseção de dois objetos. Aqui, ó. Ponto entre esse e esse aqui. Olha que legal isso aqui, ó. E deixa eu colocar uma reta perpendicular, passando por esse ponto aqui, ó. Agora que eu fiz isso aqui, você está vendo o que eu quero dizer. Agora você está vendo o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é isso aqui, ó. Ih, travou. Não vai mais conseguir ver o que eu queria dizer. Travou aqui o negócio, bicho. Ah, não, aqui, ó, dá para mexer no ponto. Aqui, ó. Vocês estão vendo o que eu quero dizer, ó? Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo essa figura, turma? Ó, como o ângulo está entre 0 e 90, qualquer cosseno que eu pegar aqui, ó. Isso, só que passou para lá. É porque ele não está respeitando ficar preso aqui, né? Ele não está respeitando ficar preso aqui. Vixe, agora ferrou. Agora passou para lá. Ele tinha que voltar para cá. Deu pau aqui. Não deu pau no que eu queria mostrar, não deu certo. Depois eu faço uma figura melhor para mostrar. Tá? Puta, tinha que passar para lá? Por que não volta para cá? Olha só que porcaria, bicho. Puta merda. Volta para cá, desgraçado. Nossa, como que ele foi passar? Não volta. Tinha que voltar para o lado de cá. Bom, depois eu faço uma figura melhor para mostrar para vocês. Mas o fato é o seguinte, o ângulo ficando entre 0 e 90, você por aquela fórmula ali com o módulo, descobre certinho o ângulo entre duas retas, tá certo?